dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo. Se você já é do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. E hoje vamos falar de Revolução Industrial. Sim, para ser mais exato, da primeira Revolução Industrial. Lembra que nós temos 4 revoluções industriais. Uma no século XVIII, na segunda metade, uma na segunda metade do século XIX, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial ali por volta de 1970 e a quarta Revolução Industrial, o que a gente vive hoje. E o tema desse vídeo, então, é a tal da primeira Revolução Industrial, que todo mundo conhece. Ali você tem Inglaterra, carvão mineral, ferro, indústria têxtil, certo? Ali energia a vapor, tranquilo? Bem, e a minha ideia, então, não é muito essa, não. A minha ideia é entender uma coisa que é fundamental pra gente, que é o seguinte: por que Inglaterra? Sim, porque olha só, uma coisa que é fundamental a gente entender na história é porque dentre todas as nações que você tem europeias nesse momento, certo? Porque a Inglaterra é aquela que vai ter o pioneirismo na Revolução Industrial. E aí, pra gente entender isso, nós temos que entender, na verdade, que a Inglaterra não tem um único fator. Ela tem um conjunto de fatores naquele período que vão favorecer este início da Revolução Industrial. Então, vamos a eles. Primeiro fator fundamental para que a gente possa entender aqui. A Inglaterra ela tem extensas reservas de carvão mineral e ferro. Sim, matéria-prima. A Inglaterra é riquíssima em matéria-prima desta primeira Revolução Industrial, ok? Segundo fator fundamental, importantíssimo para a gente aqui, a questão da mão de obra. Sim, o que acontece? Desde o século XV, a Inglaterra vinha num processo conhecido como enclosures, ou cercamento dos campos. Que a grosso modo é o seguinte, olha só, eu vou pegar umas terras comunais que eram na Inglaterra e vou privatizar essas terras. Vou criar uma nova elite inglesa conhecida como gentry, por exemplo. E aí, este cercamento, que inicia-se no século XV e que se consolida no século XVIII, vai acabar levando a um êxodo rural enorme de uma população camponesa inglesa. E aí, esta população camponesa inglesa vai para as cidades, configurando nesse exato momento em uma mão de obra extremamente barata e abundante nas cidades da Inglaterra. Beleza? Então nós temos o segundo fator. O terceiro fator está muito relacionado a uma questão política. São as chamadas revoluções inglesas do século XVII. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E se você quiser, a gente depois faz um vídeo só sobre essas revoluções, tá? E aí, coloca aí nos comentários que a gente pensa nisso. Bem, e aí vamos lá, a grosso modo, qual é essa grande ideia? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, elas se caracterizam de uma maneira geral, ou melhor, elas se caracterizam de uma maneira geral entre choques entre o parlamento puritano, certo? E uma ala do parlamento anglicano, católico, ligada a uma nova dinastia que está surgindo na Inglaterra neste século XVII, certo? A chamada dinastia dos Stuarts, com 4 reis: Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II. Beleza? Pois bem, com a Revolução Puritana, certo? Ali na primeira metade do século XVII, Carlos I será decapitado. Isso vai levar a Inglaterra a ter, na sua primeira vez na história, um governo republicano, primeira e única, sobre a família dos Cromwell. Primeiro com Oliver Cromwell, o grande líder dos puritanos deste parlamento, certo? E depois o seu filho, num período muito curto, mas eu já vou falar dessa fase de Cromwell daqui a pouquinho. Pois bem, com a morte dos Cromwell, os Stuarts vão voltar à monarquia inglesa, certo? Com Carlos II e Jaime II, onde vai explodir, então, a segunda Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, ou sem sangue para alguns, no qual o parlamento inglês puritano vai simplesmente destituir Jaime II, certo? Oferecer a coroa ao seu genro, Guilherme de Orange, em troca da assinatura de um documento chamado de Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos, o que, a grosso modo, vai transformar a Inglaterra naquilo que ela é hoje, ou seja, uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o rei reina, mas não governa. Ou seja, nós temos o nosso terceiro elemento aí. Dentro da Inglaterra, nós temos uma burguesia com uma forte voz política. E aí lembra que o resto da sua Europa aqui, ele é basicamente absolutista. Beleza? E aí o nosso quarto fator, um fator econômico. Lembra que eu falei do Cromwell? Pois bem, durante a sua fase republicana, Cromwell vai criar os chamados Atos de Navegação, que, a grosso modo,
vão meio que obrigar a qualquer país da Europa que faça comércio com a Inglaterra a ou utilizar os seus próprios navios ou utilizar navios ingleses. Isso vai acabar transformando a marinha inglesa na maior marinha comercial do mundo. Ela já era a maior marinha militar do mundo desde lá da época da Elizabeth. E ela agora vai se transformar na maior marinha comercial de todo o mundo. A Inglaterra se consolida, então, como aquilo que a gente vai conhecê-la, a rainha dos mares. Além disso, nós temos a ideia dos tratados desiguais que a Inglaterra fala. Já falamos de um desse aqui no canal em mineração, um tal de Tratado de Mitwin, ou panos e vinhos. Lembra desse papo? A Inglaterra vendia tecido para Portugal e comprava o vinho português, o que gerou, então, ao endividamento de Portugal em relação a esta Inglaterra e obrigando, então, a você fazer o quê? A você ter que pagar as dívidas com ouro brasileiro. O Antonil dizia isso, lembra? O ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Ou seja, encontramos aqui o nosso quarto elemento. A Inglaterra possui uma acumulação primitiva de capital. E aí, óbvio, em grande parte graças a gente, Brasil. Então, olha só, vamos entender o seguinte. A Inglaterra ela tem, então, 4 elementos fundamentais para iniciar a Revolução Industrial. Ela tem matéria-prima, ela tem mão de obra, ela tem uma burguesia com voz ativa e ela tem acumulação primitiva de capital. E aí, bum, a Inglaterra começa o processo, ok? E aí, então, nós entendemos por que a Inglaterra começa esse processo da Revolução Industrial. Vamos entender agora por que essa Revolução Industrial é tão importante, o que ela muda no mundo nesse momento. E aí, vamos lá. Quando a gente for pensar basicamente nessa Revolução Industrial, certo? Quais são as consequências básicas dela pra gente? Primeiro, a partir de agora, eu posso falar de uma mudança de uma produção que ela era manufatureira para uma produção que ela passa a ser maquinofatureira. Ou seja, a primeira transformação clássica pra gente é a introdução das máquinas na produção. Ok? Bem, ao mesmo tempo, o que eu estou dizendo? Neste exato momento, eu posso então consolidar o capitalismo. Sim, o capitalismo se consolida como modelo socioeconômico. E aí, nesse caso, o capitalismo chamado de capitalismo industrial ou livre concorrência. Sim, aquele modelo capitalista lá do Adam Smith, do iluminismo, porque isso é uma coisa importante também. O capitalismo ele vai mudando, ele vai se ressignificando alguns elementos ao longo desses processos. Nesse momento, capitalismo industrial ou livre concorrência vai gerar um capitalismo monopolista na sua segunda revolução industrial e assim vai. Então nós temos a maquinofatura, nós temos o capitalismo consolidado, nós temos nesse exato momento o surgimento de duas classes antagônicas que você não tinha. Quem? O patrão e o operário. E aí, pera lá, muito cuidado, é importantíssimo a gente parar e prestar atenção na seguinte ideia. Quem é o patrão e quem é o operário? E aí, muito cuidado para na pressa você não falar assim, ó, patrão é quem manda. Porque não é assim que funciona. Quer ver? Vamos lá. Todo mundo conhece ou trabalha em uma loja, certo? Vamos pensar numa loja. E aí você trabalha numa loja, você tem o vendedor, você tem o balconista, você tem o gerente, certo? Em alguma forma, o vendedor, o balconista, eles obedecem às ordens que vêm do gerente. Mas o gerente é o patrão? Não. Certo? Então, olha só. Pra gente aqui em história, quem é o patrão? Patrão é aquele que é o dono dos meios de produção. Ou seja, aquele que é o detentor dos instrumentos, do espaço, daquilo que eu preciso para produzir algo, este é o patrão, ok? E aí, o que resta? Resta uma massa de pessoas que, não tendo esses meios de produção, que destituído desses meios de produção, fazem a única coisa que lhe é possível, ou seja, vendem a sua força de trabalho. Então, pra gente agora, vamos entender o seguinte, eu tenho duas classes antagônicas. O patrão, que a gente agora entende que são os donos do meio de produção, e o operário, que são aqueles que vendem a força de trabalho. O que, obviamente, vai gerar uma reação de exploração, certo? Por definição, como você tem muito mais vendedores de força de trabalho, certo? Do que donos do meio de produção, a tendência natural é que este patrão explore o operário. Eu estou falando, por exemplo, de uma situação na qual você não tem nenhuma segurança no trabalho. Você não tem leis trabalhistas nessa fase, certo? Você tem salários
baixíssimos, se você for homem. Se você for mulher, seu salário ainda é menor do que o do homem e você ainda corre um sério risco de assédio. Se você for criança, seu salário ainda é menor do que o da mulher, ok? Então tem uma escala de exploração do trabalho sem a mínima condição de um bom trabalho, certo? Não tenho segurança nenhuma, não tem hora de trabalho, não tem descanso remunerado, não tem, se eu ficar doente, eu não recebo, se eu perder um membro, o que não é raro nesse momento, eu fico desempregado, e assim você vai levando essa questão social, o que obviamente vai levar a uma série de movimentos de contestação, que a gente vai falar também no outro vídeo, beleza? Bem, outro elemento fundamental de transformação desta Revolução Industrial, eu vou dividir o trabalho. Sim, eu vou criar etapas de produção. E essa etapa de produção, ela tem duas vertentes. Para alguns, eu vou enxergar da seguinte forma: dividir as tarefas, dividir as etapas produtivas, ela automaticamente leva a um aumento da produtividade. Sim, se você divide em etapas, você cria esteiras de produção, você produz mais em menos tempo. Em contrapartida, para outros, qual vai ser a ideia? Esta divisão do trabalho em várias etapas leva à alienação do trabalhador. O trabalhador, então, nesse momento, ele perde completamente a noção do todo. E aí, se ele não conhece mais o todo da produção, ele dificilmente vai criar ferramentas na qual ele possa competir com o patrão. Então vamos lá. Já falamos do seguinte até agora. Já falamos, então, da maquinofatura, já falamos do capitalismo como sistema, já falamos das duas classes antagônicas, patrão e operário, já falamos da divisão do trabalho. Podemos falar de uma coisa também que é fundamental, que aparece muito em prova e que é bem interessante, que é o seguinte: o tempo. Sim, olha só, eu não vou criar uma nova ideia de tempo. Meu tempo continua com 24 horas. O que vai acontecer agora é o seguinte: o tempo, ele passa a ser utilizado como controle social. Sim, olha só, se você parar e pensar, no nosso trabalho formal, nós somos controlados pelo tempo a hora toda. Você tem hora para entrar, você tem hora para almoçar, hora para parar de almoçar, hora para sair do trabalho. Já prestou atenção que o seu tempo, na verdade, é aquilo que vai ditar o seu ritmo de vida? Pois bem, esta lógica do tempo como controle, como ideia de dominação do patrão sobre o operário, surge aí, na Revolução Industrial. Sim, porque olha só, antes disso, quando você virava para o artesão, falava assim: olha só, eu quero que você faça um sapato para mim. O artesão diz: beleza, daqui a 2 semanas ele está pronto. Não me interessa se o artesão trabalha só de manhã, só de noite, dia sim, dia não. O que interessa é que daqui a 2 semanas o meu sapato tem que estar pronto. Eu não faço mais isso no mundo fabril, certo? Então nós temos aí mais uma transformação. A noção do tempo como controle social. Outra questão fundamental, a degradação ambiental. E aí, cuidado, porque quando eu falo de degradação ambiental, eu não estou falando do início da degradação ambiental. Desde que o homem está na Terra, certo, como espécie, ele degrada de alguma forma o ambiente. A relação nunca é harmônica completamente, certo? Ela é sempre um pouco predatória. O que você passa a ter neste momento, pós-revolução industrial, é uma aceleração dessa degradação ambiental, certo? Nunca degradou-se tanto até esse momento, beleza? Da Revolução Industrial para frente, nós degradamos o meio ambiente infinitamente mais do que tudo aquilo que você degradou até então. E isso vai dizer o seguinte: mas Felipe, a população cresceu. Sim, mas a aceleração que você tem da ideia de degradar também, muito ligado a uma ideia que você tinha até ali meados do século XX, de uma lógica de que os recursos naturais eram infinitos. Vamos lembrar que é nessa fase ali da Idade Moderna e Idade Contemporânea que você começa a criar uma ideia muito séria de que o homem ele se desloca da natureza, que o homem não consegue se enxergar como sendo membro da natureza. Você cria então, na verdade, duas grandes classes, a natureza e o ser humano. E aí, por uma ideia, nesta lógica, a função da natureza é servir ao ser humano. Então a degradação ambiental, ou melhor, a aceleração, o aumento dessa degradação ambiental de uma maneira desenfreada é outro elemento chave de transformação dessa revolução industrial, certo? Então olha só, de maneira bem curta, bem rapidinha, como as propostas do vídeo, ou seja, algo que seja um tiro rápido, porém com conteúdo para que vocês possam estudar para as suas provas,
Falamos um pouquinho do porquê a Revolução Industrial ocorre primeiro na Inglaterra e quais as grandes consequências dessa Revolução Industrial. Espero que tenham gostado, espero ter sido mais um vídeo que possa ajudar vocês e um beijo e vamos em frente.